Boa noite a todos, boa noite quem está no remoto, boa noite quem está aqui presencial, boa noite turma, super obrigado pelo convite, é um prazer enorme. Minha primeira vez aqui no Distrito, já tinha ouvido e lido muito sobre, então muito bacana estar aqui. Enfim, quando eu brinquei que já foi dito tudo, é porque de uma certa forma, né, eu vou passar por tudo que foi dito, mas contando do nosso jeitinho. Bom, como o Éder apresentou, sou Fabiano Rangel, eu estou na Leão, vou falar baixinho, né, só há 12 anos. Brincadeiras à parte, assim como a Vanessa também, eu não sou nativo da área de comunicação. Minha história é um pouquinho mais complexa. Eu entrei na Leão para compor a área, na verdade, para estruturar a área de sustentabilidade. Hoje na Leão eu respondo por uma área que a gente chama de desenvolvimento organizacional e institucional. A gente praticamente ajuda a organização ali com todos os serviços transacionais de suporte, entre eles o próprio RH, a parte de comunicação. Enfim, aí tem algumas outras áreas um pouquinho mais desafiadoras ali em algum contexto, como jurídico, tecnologia e tudo mais. Pode parecer meio estranho, mas eu sou advogado de formação, mas eu já abandonei a OAB faz um bom tempo. Enfim, então já me enveredei para outros conhecimentos, que é muito bacana. Falando um pouquinho da Leão, antes de entrar um pouquinho no Leão, perdão. Até fica difícil trocadilho aqui, né? Mas eu vou falar um pouquinho da Leão antes de entrar no Leão. Bom, Leão, acredito que boa parte de vocês conheçam, ou então já interagiu em algum dia na vida, né? Todo mundo conhece um pouco, se eu falar Mate Leão, todo mundo já associa direto, né? Mas a Leão é a empresa que produz o Mate Leão. Hoje nós somos uma joint venture do Sistema Coca-Cola Brasil, né? Isso desde 2007. A gente hoje, né, estamos com 2 operações industriais no Paraná, a gente tem cerca de 700 funcionários. E por que eu estou contextualizando isso? Porque daqui a pouco eu já conecto isso com o próprio Leon. Né? Desses 700 funcionários, cerca de 70% praticamente são a turma que fica nas operações industriais ou logísticas, ou seja, são profissionais que sempre estiveram, né, desde antes e depois do evento pandêmico, em operações físicas. A gente tem cerca de 10% desse contingente que são atividades administrativas, as áreas de suporte, e a gente tem cerca de 20% que compreende aí o time comercial, o time de campo, e, pela nossa realidade de negócio, a gente tem uma capilaridade em todo o território nacional. Então, a gente vai de ponta a ponta do Brasil. E aqui tem um dado interessante que eu vou colocar em destaque, depois eu reforço isso. A gente sempre teve uma atividade remota presente, e nem sempre a gente percebia desta forma. Né? Porque quando eu falo que a gente tem um time comercial, que ele está de ponta a ponta no Brasil, né? Eu tenho um escritório administrativo em São Paulo, as nossas operações no Paraná, eu tenho gente espalhada pelo Brasil todo, e a gente sempre soube trabalhar com isso e nunca se deu conta que a gente fazia isso. Até vir um evento pandêmico e falar, poxa, né, vamos fazer um benchmark? Vamos olhar para dentro de casa. Né? A gente já tinha isso lá. E por que isso é importante? Qual que era a principal queixa que a gente tinha, entre outras, mas qual que era a principal queixa que a gente tinha do ponto de vista de integração com a organização e que, por sua vez, acabava gerando fricções aí no EVP? O time comercial, por exemplo, tinha as suas, vamos dizer assim, expectativas de estar mais presente ao todo do que acontecia na organização. E como eles estavam muito capilares, nem sempre a gente conseguia chegar lá, ou com um e-mail marketing, porque cansativo, ou com um brinde, ou com o que fosse, estava sempre um pouco mais distante de tudo que estava acontecendo. E o time operacional ficava sempre muito mais limitado ao que estava acontecendo naquele micronúcleo de onde eles estavam instalados. Bom, isso por si só não é uma novidade da Leão, isso é um desafio que boa parte das organizações, principalmente essas que têm estruturas mais capilares ou mais presenciais, se enfrentavam. Evoluindo um pouco sobre isso, hoje a Leão é líder de mercado no segmento de chás e infusões, e uma empresa centenária. Né? E aqui, por que eu estou fazendo esse destaque sobre isso? A gente tem 121 anos de existência e atua num mercado extremamente tradicional quando a gente olha em termos de produto que a gente coloca no mercado. Contudo, tem um detalhe importante aqui, e aí já traçando um pouco do nosso DNA cultural, né? Ou seja, por onde passa o nosso EVP. A gente costuma dizer que nós somos uma empresa de pessoas, voltada para pessoas, porque no final das contas, o que a gente entrega no final das contas é um ponto de conexão com as pessoas. Quando eu coloco um chá à disposição do consumidor num ponto de venda, e esse chá vai até o momento de consumo do consumidor, eu tenho uma conexão direta ali com milhares de pessoas todos os dias. Até pela nossa capitalidade, pela volumetria que a gente tem de mercado e tudo mais. Então,
o elemento que nos conecta como organização é justamente essa paixão por pessoas. E, a partir disso, a gente precisava cada vez mais estar conectado com as pessoas para que a gente pudesse evoluir dentro das nossas estratégias e ambições. Quando eu olho para a realidade da Leão, a gente, em 2018, a gente falou assim, a gente precisa criar um movimento de aumentar a perspectiva, aumentar ou estimular o hábito e o consumo de chás, até porque, se eu olho para a realidade do Brasil, né, a per capita disso ela é muito baixa em comparação a diversos outros países, em que pese o chá seja a segunda bebida mais consumida no mundo todo, fica somente atrás da água. Então eu falo, poxa, tem um potencial enorme disso. A gente é uma empresa apaixonada por pessoas, a gente tem um potencial enorme de se conectar com as pessoas. Como a gente faz isso? A gente montou uma estratégia de aceleração de crescer a organização nos últimos, por 5 anos aí, dobrar o tamanho da organização, isso desde 19, e a gente vem conseguindo isso. E aí, no meio do caminho, veio também aí um evento pandêmico que falou, e agora? Né? Só que tinha um DNA que a gente já vinha empreendendo aqui, que é paixão. Segundo, o empoderamento das pessoas, né? E para que a gente trabalhasse bem o empoderamento das pessoas, a gente já vinha trabalhando com outro elemento muito forte, que era a flexibilidade. E é uma flexibilidade que não é do tipo, faça qualquer coisa de qualquer jeito. Não, é uma flexibilidade do tipo, entenda qual é o teu propósito dentro da organização, como você se conecta com ele, e ajude essa organização a se desenvolver e crescer. Então, é muito mais sobre o como você se identifica e o que você entrega, sobre o dia a dia ali do gerenciamento das pessoas, e a gente já vinha experimentando uma série de medidas que poderiam facilitar essa flexibilidade, entre elas, mesmo antes da pandemia, a gente começou, por exemplo, a nossa primeira experiência oficial de home office em 18. Em 17, a gente já tinha entrado com uma experiência de horário flexível, então a gente já tinha estabelecido um horário core, e tinha alguns cortes ali que a gente, né, então as pessoas podiam entrar a partir das 11 horas e sair a partir das 4 horas e ir organizando a sua vida. Então, a gente já estava trabalhando com esse nível de flexibilidade. A gente já tinha estabelecido uma sexta-feira mais curta, enfim, e até pensando na flexibilidade, né, os ritos que vão compondo isso, em 18 a gente criou um movimento interessante, principalmente para o público masculino, e a gente, enfim, no verão resolveu criar o movimento Bermudes. Então a gente começou a estimular os homens a quebrar o dress code e passar a ir trabalhar de bermuda. E pode parecer uma coisa muito simples, mas no final das contas, o que a gente estava querendo? Se apaixone pelo que você faz, se empodere pelo que você acredita e ajude essa organização a crescer. Então, essa flexibilidade, qual que é a nossa lógica? Quanto maior a flexibilidade, maior o senso de autorresponsabilização da pessoa. Então, a gente partiu muito por isso. Só que a gente começou a perceber que isso exigia ali uma interação contínua. E a gente falou, a gente tem que ser desafiado do ponto de vista de comunicação. E a gente estava trabalhando muito forte isso com os meios tradicionais. E já tentando entender, poxa, como eu evoluo para além disso? Porque se eu estava indo para o home office, eu estava começando já a entrar um pouco nessa medida, a gente sempre teve esse receio de, será que eu vou perder ou não, né, a conexão com o funcionário e quando você perde espaço? E a gente conseguiu achar uma saída para isso, que foi justamente trazer a lógica do Leon, que é colocar a Leão na mão do funcionário. E não é só porque é um app que está ali no celular, né? Mas é porque a gente trabalhou com essa perspectiva do empoderamento. E mudamos um pouco a lógica, e a Vanessa trouxe isso, a gente procurou explorar isso também, que é, a gente tem uma área de comunicação que ela funciona muito mais como uma facilitadora do processo comunicativo. E ela não é a responsável pela comunicação per si. A responsabilidade da comunicação per si, claro, tem aquela comunicação institucional que você faz, que precisa ser reforçada e ela dá o tom, mas a responsabilidade da comunicação passa a ser das áreas, passa a ser dos funcionários, passa a ser do empoderamento que a gente está criando, e para isso a gente precisava criar essa facilitação. E aí o próprio Leon já nasce assim. Quando a gente resolveu implementar a ferramenta, né, com até uma missão um pouco mais reduzida, a gente falou, se é para ser empoderada, se a gente quer empoderar essa ferramenta aos funcionários, a própria escolha do nome precisa vir dos funcionários. Então, primeira coisa que a gente fez, pegou os nossos leões e leoas lá e falou, e aí, estamos trazendo essa nova proposta, e como ela vai se chamar? E a gente precisou explicar minimamente o que era essa proposta, e diversas ideias foram surgindo, e o Leon foi o que, de uma certa forma, acabou ficando muito mais conectado, porque tem muito a ver com a nossa identidade. Evoluindo um pouquinho, né? Então, falando
mais diretamente do Leão, depois que eu contextualizei minimamente aqui o nosso contexto onde ele entra. Ele entra, então, na Leão em janeiro de 22. A gente se planejou para trazer essa ferramenta em 20. A gente buscou alternativas pelo primeiro semestre de 21, achamos a Dialog, foi um ótimo parceiro nesse sentido, e o nosso primeiro plano de implementação tinha sido em outubro. Só que a gente já ia fazer aquele processo básico. Pega lá um planejamento básico, vê quais são as ações que tem que fazer, customiza isso e implementa. Foi daí que a gente falou, vamos dar um passo atrás, escolher o nome com os funcionários. Vamos dar um passo atrás, vamos começar a trabalhar com os funcionários, o que a gente espera dessa ferramenta, e a gente segurou um pouquinho para implementar, então, em janeiro de 22, e para a gente foi a melhor decisão que a gente tomou. Né? E aqui o time, no primeiro momento ficou super frustrado, não, porque a gente planejou, porque a gente fez, não sei o que. Eu falei, olha, calma. E aí, nessas horas, quando o time entra nesse desespero, eu falo assim, gente, vamos lá. A vida é o que é enquanto a gente segue planejando. Né? Então, vamos encarar as coisas como elas estão, vamos continuar planejando para a gente entrar certinho. Bom, janeiro de 22 a gente entrou com a ferramenta e a gente começou... E aí, por que disso? Né? O que a gente não queria? A gente não queria que fosse uma rede social interna. E quando a gente estava planejado para entrar em outubro, ela ia ser uma rede social interna. Então, a gente falou assim, a gente precisa engajar outras áreas aqui dentro para que a ferramenta já entrasse com outro nível de funcionalidade e a gente, de fato, conseguisse começar a construir um outro entendimento sobre a ferramenta não só como um app, mas como uma plataforma de comunicação, de conexão dos funcionários com a empresa, da empresa com os funcionários e dos funcionários entre eles. Então, a gente começou a pensar como a gente agrega lá dentro para que isso fique forte e trabalhe muito esse empoderamento, ou seja, as pessoas hoje elas são muito mais autônomas dentro da organização. Então, foi por isso que a gente comentou ali que tem uma integração com as ferramentas de trabalho e o objetivo principal que a gente tinha com essa entrada toda, além de ter uma comunicação mais ativa no período em que estávamos remoto, e já respondendo a tua pergunta, Éder, hoje a gente segue 100% remoto. Tá? Todo o nosso time administrativo está 100% remoto. O modelo é o modelo remoto. A gente tem um espaço administrativo de suporte. As pessoas vão lá não porque elas precisam instalar, elas vão lá porque o trabalho presencial, em algum momento, possa fazer mais sentido do que o trabalho remoto. E aí o desafio foi esse. Então, como eu mantenho a Leão próxima das pessoas, não estando na nossa... Eu brinco até, né? A gente estava até comentando com a Thaís de início, né? Eu faço uma analogia lá interna. Nós somos uma empresa de bens de consumo, consequentemente, nosso primeiro ponto de contato com o consumidor no ponto de venda é a embalagem. E para nós, da área de comunicação, que seja, era muito cômodo a gente ter um escritório, porque era a nossa embalagem. A gente, né, criava todo aquele ponto de contato e a gente já não teria mais. Então, como que eu faço para Leão estar presente na vida das pessoas, onde fosse? Então, o primeiro ganho ali foi justamente ampliar de forma significativa a comunicação da Leão e entre os funcionários, para quem até então estava muito apartado disso. Nosso time comercial, como eu falei, 20% da base, nosso time operacional, 70% da base, ou seja, na prática eu achava que eu tinha uma comunicação ótima, mas eu só alcançava 10%. Opa! E aqui, só para ilustrar, quando eu falei que a gente precisava trazer uma outra lógica para a ferramenta, e aqui, Éder, eu vou me permitir até te contrariar um pouco quando você falou assim, não, ela pode ser um ótimo suporte de apoio ao RH. Ela pode ser muito mais do que isso. Né? Por isso que eu falei, a gente procurou trazer cada vez mais funcionalidades para a experiência do funcionário, porque a nossa lógica é, se eu quero flexibilizar, se eu quero empoderar, né, eu quero que ele esteja desta forma onde ele estiver. Né? Num fretado, numa sala de espera dentro do time comercial, né, numa área de compras, na casa dele em algum momento. A Thaís comentou, né, poxa, a experiência do funcionário, às vezes, né, ela começa num contato informal, numa mesa de bar. Se tudo isso está na mão do cara, né, ou do funcionário, da funcionária, em qualquer momento de interação no jantar, no café, no que seja, e começa a falar assim, deixa eu te materializar aqui, deixa eu te mostrar tudo que tem aqui dentro que funciona, essa experiência fica muito mais material. Então, o que a gente trouxe para lá? Tem o timeline, que basicamente são as postagens, as interações. A gente trouxe, gente, aqui, deixa eu só enxergar aqui, a galeria onde a gente hoje trabalha com toda os nossos layouts, as nossas frentes de comunicação está ali empoderada, a área de comunicação não precisa ficar enviando nada para ninguém, já está ali a nossa dinâmica de comunicação. O nosso rating, aqui praticamente a gente está começando já a exercitar um pouco de gamificação dentro da ferramenta, com algumas ações. Aniversariantes, aquela coisa, todo mundo sabe hoje quem faz aniversário, de que hora, quando. Você já manda uma mensagem ali, já interage, a pessoa já responde, obrigado, e todo mundo já fica sabendo quem está fazendo aniversário.
A parte de benefícios, a gente montou um catálogo inteiro lá, então hoje a gente já despressurizou parte do RH nesse sentido, porque as pessoas já acionam lá. A gente criou todo o arcabouço da própria intranet lá dentro, então todo as nossas interações, seja para um workflow de aprovação, um reembolso, o que seja, tudo que estava na intranet já está lá dentro plugado. A gente criou um mural de ideias, então aquela coisa da caixinha de ideias está lá e as pessoas interagem. A gente colocou lá dentro o nosso próprio site, porque também às vezes a gente quer uma comunicação externa mais ativa. A gente fez uma coisa interessante, somos uma empresa de bens de consumo, a gente criou um formuláriozinho chamado PDV. E qual que é o estímulo disso? O funcionário hoje, se ele está passando num ponto de venda, que é aquilo que a gente falou, a gente está empoderando as pessoas para ajudar a organização a crescer. Eles sabem muito bem, hoje todos os nossos funcionários têm uma visão clara de qual é o nosso planograma de sucesso em toda e qualquer gôndola. Se ele está passando num ponto de venda qualquer que seja, e ele fala, olha, tem um buraco aqui na gôndola, está desorganizado, tem embalagem amassada, então, que ele vai lá, tem uma geolocalização, bate a foto, identifica com clareza ali em 3 cliques, isso cai diretamente na caixa de e-mail do gerente nacional de vendas, do gerente regional, e dali 1 ou 2 dias você já tem alguém resolvendo aquela situação ou criando uma nova oportunidade de negócio. Fantástico, fantástico. E também a gente criou uma lojinha virtual dos nossos produtos dedicadas aos funcionários. Então, de fato, virou um hub de interação, por isso que eu falei, uma plataforma que conecta as diferentes pontas dentro do negócio. Com isso, a gente também foi explorando um pouco mais outros elementos da nossa comunicação. Então, todas as pessoas institucionais, as pessoas que representam algumas áreas, a gente foi trabalhando muito forte um conceito que a gente tem dentro da Leão, que é de diversidade e inclusão, né? Então, a gente foi criando todos os personagens, espelhando o que a gente deseja que se materialize dentro da organização. Então, obviamente brincando muito com o trocadilho de leão, leão, e todos os personagens é que nem família antiga, sabe? Todos eles começam com L, né? Mas justamente para ir criando essa identidade de pertencimento de que somos leões dentro da organização, né? Então a gente foi criando todos esses personagens lá dentro, desde o Leôncio da área de logística, da Leontina do industrial, do Leandro do comercial, da Leona do financeiro, do Leopoldo de facilities, ali atrás eu nem li os outros, né? Da Leia de TI, do Leão de RH, do Leonel do jurídico, da Leonor da CI, que é a comunicação interna, da Lena do QSE, que é a qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Aqui a gente já tem a Leona da inovação, o Leone do marketing, a Leoca do fiscal, a Leonilda da contabilidade, a Leolina de compras. Então, a gente foi trazendo, né, diversos marcadores que a gente entende que são importantes serem reconhecidos nas pessoas dentro da organização. Qual é o resultado concreto disso do ponto de vista de engajamento, né? Hoje, a gente tem uma base de 93% de toda a nossa base de 700 funcionários registradas lá dentro do Leão. Mas mais do que estar registrado, logado, né, com o seu login ativo ali, a gente tem perto de 90% ativos, efetivamente, acessando, né, diariamente, semanalmente, ali, interagindo com as atividades que a gente troca dentro da ferramenta, né? Então, hoje, a área de comunicação, ela, em brinco, né? A gente facilitou bem o trabalho da área de comunicação, porque ela, literalmente, hoje é muito mais um facilitador do processo comunicativo e menos necessariamente um provedor de conteúdo. E quando a gente olha, para ver como isso é interessante, né? A base de acesso, né, como o Éder comentou, no multi-device, a gente tem só 1,4% no iOS, porque a gente sabe que a gente já fez um levantamento sobre isso, a nossa base de iOS presentes ela é muito menor do que a base de Android. Então, para a gente isso é bacana, porque a gente sabe que está chegando onde a gente queria chegar, né? Então, a gente tem mais de 75% no Android, que é a base mais operacional. Então, a gente chegou onde a gente queria chegar. Esse é o ponto concreto. E os 22% ali de adesão via desktop, que também tem, é praticamente o pessoal administrativo, que é quase 100%. Então, quando a gente falou que a gente queria levar a Leão para ela estar, né, onde as pessoas estivessem, independente, né, do canal propriamente dito, a gente entende que a gente está avançando muito nisso e porque a gente fomenta muito esse protagonismo dentro da ferramenta. Tá? E aqui, né, alguns paradigmas que a gente precisou quebrar sobre isso, quando a gente fala assim, poxa, mas como que você vai disponibilizar toda essa informação, toda essa exposição da organização numa ferramenta que a pessoa pode estar numa mesa de bar, pode estar numa sala de espera de venda, pode estar no fretado, pode estar onde for, se não fica exposto? Eu falei,
A transparência a gente tem como valores dentro da Leão: integridade, paixão, confiança e sustentabilidade. Tudo isso precisa estar traduzido em toda a nossa experiência comunicativa com o funcionário. Então, se eu faço bem feito o que eu acredito que eu faço, não há o que esconder. Se as pessoas compram essa ideia, elas vão só postar o que está lá. Assim, o brinco, né? A ética da estética, né? Essa zeladoria é feita por todos, porque ninguém quer expor nada que não precisasse expor negativamente ali, até porque não tem nada que não pudesse ser exposto ali, né? Então não tem mais essa divisão analógica entre interno e externo. Então a gente está cada vez mais evoluindo nesse processo. E uma vez me perguntaram qual que é a próxima fronteira. Eu falei, a próxima fronteira, de repente, é a gente plugar os funcionários dentro da ferramenta. Perdão, a família dos funcionários dentro da ferramenta. Os funcionários já estão lá. Porque quanto mais eu engajo a família dos funcionários, mais eles entendem quem é essa empresa e o porquê que é bacana que esse cara esteja lá com a gente. E isso gera um engajamento diferente, que gera retenções e uma série de outras coisas. Então, é mais ou menos essa fronteira que a gente está navegando.